Bom dia, que a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos orar a Deus, iniciando a nossa escola bíblica dominical dessa manhã, e vamos principalmente pedir que Deus nos ilumine na compreensão das Sagradas Escrituras. Nós podemos ler a Bíblia, mas a iluminação, aquilo que nos leva, nos dá a capacidade para viver, é a ação do Espírito de Deus. O Santo Espírito de Deus atuando em nós, nos capacita para não somente ouvirmos, mas praticarmos a palavra. Oremos ao Senhor. Ó Deus de misericórdia, pedimos graça e pedimos a tua ajuda para entender essa palavra e vivê-la. Nos ajude no nome do Senhor Jesus Cristo. E ajuda também, Deus, a todos aqueles que estão acompanhando essa mensagem, seja aqui, seja ao vivo, seja pela internet. Que o Senhor esteja trazendo, Deus, a tua vontade revelada ao coração deles. Afasta tudo aquilo que distrai, tudo aquilo que atrapalha a compreensão da Sagrada Escritura. No nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, nós temos feito um estudo sequencial da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Perdão. E hoje, de forma especial, nós vamos tratar do capítulo 7. Nós já tínhamos colocado um tema que seria as realidades inegociáveis da vida cristã. Entendemos que tem coisas aqui que ele vai explicando e que nós não podemos e não devemos negociar de forma alguma. Mas vamos antes do estudo propriamente dito, vamos ler o texto sagrado. Está lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7, diz assim: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para, juntos, morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que, segundo Deus, fosse contristado? Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita! Em tudo deste prova de estares inocentes neste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados, e acima desta consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. Porque se em alguma coisa me glorio de vós com ele,
não fiquei envergonhado, pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Cristo se verificou ser verdadeira. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebeste com temor e tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Lembrando que o apóstolo Paulo tinha escrito a primeira carta, na verdade foram um total de 4 cartas. Nós mencionamos isso aqui nos estudos anteriores. Das 4 cartas que ele escreveu aos Coríntios, nós só temos 2 cartas. Muitas pessoas indagam, mas pastor, onde que estão essas outras cartas? Não sei. Deus não deixou que ela chegasse até nós, assim é que eu entendo. Essas outras cartas são mencionadas na primeira e na segunda carta aos Coríntios. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando de uma exortação que ele fez. E dá a entender que essa exortação é que foi feita na primeira carta aos Coríntios. E como nós vimos falando, nesse capítulo 7, ele vai tratando de mais algumas coisas que são inegociáveis na vida cristã. Por que estamos falando isso? Tem conceitos que são adaptáveis, tem outros que são imutáveis. Tem conceitos que dá para você negociar, ou seja, que não fazem parte da essência da fé. Por exemplo, qual a roupa que você tem que vir na escola dominical? Ora, a Bíblia não tem um mandamento sobre isso. Ela tem uma diretriz, que esteja com modéstia e com bom senso. Que você se vista de modo a não causar escândalo. Agora, o que seria não causar escândalo para nós? Talvez numa outra cultura fosse, num outro país. Agora, existem princípios da vida cristã que são inegociáveis. Por exemplo, ele fala de uma purificação abrangente. Ele diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas. Que promessa? Que o Senhor ia nos tratar como filhos e filhas, que Ele ia habitar em nosso meio, nós teríamos um relacionamento pessoal com Ele. Então, diante de tais promessas, o que devemos fazer? O apóstolo coloca, ele tem uma purificação que é abrangente. Essa purificação é o que nós chamamos de santificação, e ela tem o seu aspecto positivo e o seu aspecto negativo. Vamos ver primeiro o aspecto negativo. Negativo aqui não é no sentido de ruim, mas no sentido de não fazer algumas coisas. Então ele diz: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. É lógico que o espírito aqui ele não está se referindo ao Espírito Santo. Ele está se referindo à parte não material. Ou, se quisermos ser bem mais específico, ele está se referindo aos pecados não visíveis. Então, quando ele fala de carne e espírito aqui, ele está dizendo os pecados visíveis e os pecados não visíveis aos olhos dos homens. Mas todos, tanto os visíveis como os não visíveis, aos olhos de Deus estão patentes, estão visíveis. Então ele fala que é uma purificação abrangente, que envolve a nossa vida em santidade. O que é a santificação? Muitos cristãos sinceros se achegam a Cristo, mas têm dúvida a esse respeito. Bom, quando eu me arrependo de meus pecados, reconheço que sou um pecador, entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo e confio na sua graça e misericórdia para a salvação de minha alma, a salvação de minha vida, esse processo é o que nós chamamos de conversão. Ora, após a conversão, existe um processo de andar com o Senhor Jesus Cristo, aprender a vontade de Deus, corrigir a sua vida naquilo que é necessário. A isso chamamos santificação. Se por um lado a salvação é uma obra do início ao fim, operada por Deus, a qual nós somente nos rendemos diante do seu chamado poderoso, não foi assim com a tua vida?
O Senhor Jesus Cristo falou: vem, e você foi. Mas quem converteu? Foi você. Mas quem chamou? Foi Deus. Mas como que você pôde converter? Por obra do Espírito Santo, que fez com que aquele chamado chegasse não só no seu ouvido. O chamado de Cristo não chegou só no seu ouvido, chegou lá dentro, tocou a tua vida. Você percebeu que era pecador, percebeu que você estava distante de Deus, e percebeu que sem Jesus você não tem perdão e estaria radicalmente perdido. Isso te fez se render ao Senhor Jesus Cristo. Essa obra é de Deus. Porém, a santificação, ela tem um aspecto cooperativo. É nesse ponto que muitos cristãos sinceros se enganam. Ah, pastora, você é salvo de qualquer jeito. Você não vai ser salvo de qualquer jeito. Ah, eu posso pecar que Deus me perdoa. Se você falar isso e for nesse tom de zombaria, possivelmente você nunca foi salvo. Porque a santificação, ela vai produzir na vida de um cristão verdadeiro mudança. Perdão. E aqui no aspecto negativo, vamos pensar. Quando ele fala, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. O que ele está falando para mim e para você? De que Deus deixou o mandamento e quer que você obedeça. Então, na santificação, você é cooperador nessa obra. Deus dispõe todos os recursos para que você santifique-se. E você, usando desses recursos, procede uma vida, vai transformando a tua vida naquilo que agrada a Deus. No aspecto negativo, deixando de fazer o que Deus proíbe. Um exemplo: você, antes de entregar a tua vida para Cristo, você era um grande mentiroso, uma grande mentirosa, mentia por qualquer coisa. Ah, você vai lá? Vou, mas no coração você sabia que não ia. Você disse que ia só para agradar. Bom, você entregou a tua vida a Cristo, se arrependeu desse mal? Sim. Então agora você vai procurar não mentir mais. É o aspecto negativo de você perceber que é uma impureza que está agindo na tua carne. Carne aqui significa corpo, ou este mundo que vivemos. Outro exemplo: antes você via alguém, você ficava se corroendo de inveja. Alguém conseguiu alguma coisa e você ficava falando assim: ah, por que ele conseguiu, por que não eu? Eu queria o que ele tem. Você ficava falando para você mesmo, dentro do teu coração. Você não mencionava para ninguém, porque você queria parecer de bonzinho. Mas dentro do teu coração a inveja corroía. Era uma inveja mesmo de querer ter o que o outro possuía e não ter algo parecido ou semelhante. Em Cristo você percebeu que isso é pecado, e você pede perdão e procura não fazer mais. É a impureza do espírito. Estou dando 2 exemplos aqui, mas tem vários outros. Pois não, irmão? Isso seria do espírito humano. Espírito humano, não se refere ao Espírito Santo, não. Da nossa parte, não visível aos homens. Os pecados que praticamos, que não são visíveis aos homens, mas que são visíveis a Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção impura, já pecou. Aonde que foi esse pecado? Interior. Ele não falou, ele não expressou, não deu uma cantada, ficou ele e ele. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: lá dentro do teu coração você já pecou. Mas pastor, eu preciso me livrar desses também? Desses também, meu filho. Desses também. A irmãzinha está vendo um galã de novela lá e se empolga com aquele galã e fala: ah, se esse aí fosse meu marido. Lá dentro do coração já pecou. É porque o pecado aqui de mente não se aplica só aos homens, não. As mulheres também. A menos que vocês, mulheres, nunca tenham pecado nenhum de mente. Aleluia. Aleluia que não tem mentirosa aqui.
Não tem mentirosa, pelo menos. Glória a Deus. Então perceba, o lado negativo. Mas tem um lado positivo da santificação. Deus não quer só que a gente deixe de fazer o que é errado. Deus quer que você passe a fazer aquilo que é certo. Diz assim: aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Percebam então que a nossa santificação pode ser aperfeiçoada, trabalhada para melhor. Como? No conhecimento de Deus, procurando obedecer o que Ele manda. Vamos dar um exemplo aqui. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. É um mandamento positivo, mas que envolve uma santificação, onde você se esforça para que plenamente o teu ser ame a Deus. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então, quando você adora a Deus e dedica a Deus, você está se santificando de forma positiva. Então, tudo aquilo que envolve a obediência ao mandamento, a fazer o que Deus mandou, significa também aperfeiçoar a tua vida. Quando você diz que a Bíblia é a palavra de Deus e procura conhecer essa palavra, é outro aspecto da santificação. Tudo bem até aqui? Então essa purificação abrange o quê? Abrange tanto o corpo como a alma. O apóstolo Paulo fala também de uma acolhida solicitada. Acolhemos em vosso coração. Por que ele diz isso? Ele fala: olha, nós não fizemos mal para vocês. Por que vocês estão tratando a gente com indiferença? Estão tratando de forma esquisita? Ele diz que não tratou ninguém com injustiça, não corrompeu ninguém, não explorou ninguém, e sempre manteve uma lealdade sincera com eles. O que ele queria dizer com isso? Vejamos. Acolhemos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estais em nosso coração para juntos morrermos e juntos vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a vossa tribulação. Esquisito, né? Quando você vai ler, parece que soa assim: peraí, o apóstolo Paulo está falando que tem júbilo na dificuldade que eles estavam passando? Não, irmãos, não é na dificuldade, é no que vai causar aquela dificuldade. Algumas tribulações em nossa vida nos aperfeiçoam na fé. Qual foi o momento que você mais procurou a Deus? Quando estava tudo bem ou quando estava até difícil? Deus, irmão, você até sabe quando ele vai correr para a igreja. Olha para o trem perto, aparece aqui. E vem 6, 7, 8 semanas de seguida. Ficou mais tranquilo? Passou aquele momento difícil? Um domingo sim, um domingo não. 2 domingos não, um domingo sim. 4 domingos não, um domingo sim. Adorar a Deus se torna descartável depois do problema. São todos assim? Graças a Deus que não. Mas tem uns que claramente você vê que são assim. Ele não faltou por doença, não faltou por outro motivo. Faltou simplesmente porque achou outro problema mais interessante. Troca o culto a Deus por qualquer churrasco. Balançou um pedacinho de carne, ele vai atrás. Uma praia é mais importante do que uma dedicação a Deus. Não estou falando que você não possa ter lazer, meu irmão, mas estou falando o que você faz e quais são as prioridades da tua vida. Vamos adiante. O que o apóstolo está falando aqui? Que no trato dele ele não foi injusto, ele não corrompeu, ele não explorou, e ele sempre foi, ele sempre manteve uma lealdade sincera
com os irmãos de Corinto. Por outro lado, ele diz o seguinte, que sempre acreditou na lealdade deles. O que é lealdade? Vamos entender aqui. O apóstolo Paulo foi e pregou em vários lugares. E os lugares, alguns dos lugares que ele pregou, formou-se uma igreja. E depois de um tempo ele se comunicava com essas igrejas escrevendo cartas, principalmente no período que ele esteve preso. Então ele esperava o quê? Que aqueles que ouviram a mensagem de Cristo se mantivessem fiéis a Cristo. Quando fala lealdade a Paulo, não é lealdade ao que Paulo queria, mas à vontade de Deus. Toma muito cuidado com isso. A lealdade aqui não é simplesmente fazer o que o apóstolo Paulo mandava. Não, fazer o que o apóstolo Paulo disse, que Deus disse que era para fazer. Essa é a diferença. Por outro lado, ele mostra uma consolação restauradora. No capítulo 6 nós vimos que ele ficou agitado de chegando numa cidade e não encontrar Tito. Lembra que nós vimos isso? Ele ficou, poxa, eu chegando lá, não encontrei Tito, fiquei perturbado. E aqui no capítulo 7, ele fala que aconteceu uma bênção muito grande na vida dele. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Chegando na Macedônia, encontraram muita dificuldade. Muita. E de repente, veja só o que acontece. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Quem era Tito? Um companheiro de caminhada. Alguém que também anunciava a palavra de Deus. Por quem Paulo tinha um grande carinho. E a chegada dele trouxe alívio ao coração do apóstolo. Isso mostra que o apóstolo não se preocupava só com números. O apóstolo se preocupava com pessoas. Ele não se preocupava em alcançar multidões, mas alcançar vidas. Ainda que as multidões eram também um alvo de Paulo, mas não pelo número, mas sim porque ali também estavam muitas vidas preciosas. A chegada de Tito trouxe um consolo para ele. Tito consolou a Paulo com a sua chegada. Ao chegar Tito, ele trouxe também o que junto? Notícias. Naquela época, qual que era o e-mail mesmo que eles usavam? Era e-mail difícil. É meio difícil ter informação. É meio difícil saber das coisas. Esse era o e-mail que eles usavam. Por quê? Os meios de comunicação eram precários. Se você queria ter informação de uma outra cidade, de alguém que estava distante, dependia de chegar um mensageiro. Não tinha correio, não tinha telégrafo. Havia uma forma de correio, que era o envio de mensageiros. Então você escrevia uma carta, um bilhete, e alguém transmitia aquela mensagem. Isso para aqueles que sabiam escrever. E uma boa parte não sabia escrever. Aqueles que não sabiam ler e escrever, como que mandavam notícias? Manda notícia para o Zé que está tudo bem aqui. Aí até a Evelyn chegar lá, talvez o Zé já estava ruim. O Manuel já estava ruim. Mas a notícia que o outro ia receber é que estava tudo bem. Demorava dias, às vezes meses, para você receber notícias. Lembra? Não tinha aeroporto, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha Facebook, nem Orkut, nada disso. Hoje, o pessoal tem todos esses meios de comunicação e parece que está cada vez mais distante, né? A ponto de que dentro da casa se comunicarem por mensagem. Esses dias ele estava conversando com alguém e a pessoa falou: minha filha mandou mensagem para mim. A filha estava no quarto, a mãe na sala. Eu acho que já é um uso extremo, né, das redes sociais, mandar o torpedo para a mãe que está na sala, a filha está no quarto. Vamos lá, adiante. Tito trouxe o consolo para Paulo trazendo notícias. Paulo consola os coríntios. O que Paulo estava dizendo aqui? Olha,
Tudo que vocês estão passando tem um propósito. E o propósito que Deus quer para vocês é aperfeiçoar vocês. A carta que eu escrevi era para que vocês se moldassem à vontade de Deus. Aí ele ressalta 2 pontos importantes que a gente precisa perceber aqui. Se você prestar muita atenção aqui, vai te ajudar bastante. A tristeza piedosa produz vida. O que é piedosa ou piedade? É alguém que se demonstra arrependido e prova-se arrependido. Eu não sei se vocês conhecem a origem da penitência. Conhece? Não? Vou explicar. A penitência era uma forma da pessoa arrependida mostrar que estava arrependida. Então ele ia através de atitudes, demonstrar que estava arrependido. Eu ofendi o irmão Josué. Qual que é a minha penitência? Não ofender de novo por um mês. Então, se eu conseguir não ofender de novo por um mês, eu vou mostrar para ele que eu estou arrependido. Aí, primeira semana tudo bem, segunda semana, na terceira eu descambo a ofender de novo. Olha, você não está arrependido, porque a tua atitude não mudou. Não, mas é que eu errei de novo. Tá, então começa de novo a penitência. Demonstre para mim que você está arrependido. A penitência ela tinha o aspecto de mostrar aos homens aquilo que você tinha feito diante de Deus. O que é correto também. Vamos supor, alguém pega e te rouba. Como que ele vai provar que mudou de vida? Roubando de novo. Outra casa, não a tua. Lógico que não. Ele vai provar para você que está piedosamente em Deus, não roubando. E de preferência, devolvendo o que roubou. Tendo condições, devolvendo o que roubou. Então percebam, ele diz aqui na carta, verso 10: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. O apóstolo Paulo fala, eu me alegro porque vocês ficaram tristes. Se eu estou triste, ele fica alegre? Tem coisa errada nisso no verso 9. Não está errado não, meus irmãos. É que aqui ele está dizendo o seguinte, me alegro no sentido de, estou satisfeito que a mensagem produziu o que precisava produzir. O que precisava produzir? Precisava fazer com que eles percebessem que o que estavam fazendo estava errado. Então, quando eu falo de tristeza piedosa, é aquela tristeza que te leva a refletir, poxa, eu estou errado. E estando, percebendo que está errado, reconhecer isso, procurar o perdão de Deus, falar, Senhor, eu me arrependo, eu percebo que estou errado e quero não fazer de novo. E preciso da tua ajuda para não fazer de novo. Então, esse arrependimento aqui, ele tem alguns aspectos interessantes. É um aspecto no coração, de reconhecimento, de arrependimento, reconheço que estou errado, me arrependo, não quero fazer de novo e vou para Deus. Qual que é a diferença desse arrependimento para essa outra tristeza aqui? A tristeza, segundo o mundo, ou mundana, produz morte. A maioria das pessoas que fizeram coisa errada e foram pegas, você chega para elas e conversa o seguinte, e aí? O que você pensa do que você fez? Foi errado. Mas por que foi errado? Fui pego. Você reconhece que foi errado? Reconheço. E você se arrepende? Me arrependo. Do quê? Ter sido pego. Eu não fui esperto o suficiente para não ser pego. É lógico que ele não fala isso.
Mas a atitude dele é essa. Porque essa tristeza aqui faz com que ele reconheça o erro, perceba que não deveria ter feito, mas não vai buscar a Deus. Interessante isso. Não busca a Deus o perdão que é necessário, não busca de Deus o perdão, e pelo contrário, sai com novas estratégias para fazer de novo e não ser pego. Aí isso aqui se aplica a várias coisas na vida. Nós vamos pensar aqui, essa tristeza segundo o mundo. Vamos comparar dois exemplos de pessoas que da Bíblia, Pedro e Judas. Vamos pensar nos dois. Qual dos dois pecou mais? Pedro negou Jesus. Judas negou Jesus. Não, Judas não negou. Judas entregou Jesus. Mas Judas entregou Jesus só uma vez. Pedro negou 3 vezes. Bom, é fato que os dois erraram? Para você está claro? Pode falar, A irmão. diferença era o coração de cada um, né? Vamos chegar lá. Mas é fato que os dois erraram. Percebe isso? Tá. Judas reconheceu que errou? Reconheceu. Você vai lá ver no texto bíblico. Pequei contra sangue inocente. O que eu fui fazer? Entreguei o meu Senhor e Cristo. Entreguei o Cristo. Não era muito seu Senhor. Mas voltando. Judas reconheceu, falou: olha, pequei contra sangue inocente. E Pedro? Neguei Jesus. Jesus falou que eu ia negar. Eu falei que eu ia negar e acabei negando. Vamos reconhecer. E Judas deu um remorso de falar: poxa, não devia ter feito isso. Pedro, não devia ter feito isso. Pedro, voltou a pescar. Judas foi e se enforcou. Os dois sentiram tristeza. Os dois parece que perceberam que fizeram coisa errada. Só que um parece que se arrependeu e foi para Jesus. O outro pegou e foi se matar. Olha a diferença entre a tristeza que produz vida e a tristeza que produz morte. Conseguiram perceber isso? Então a Bíblia Sagrada, quando ela nos corrige, ninguém ao ser corrigido sai pulando de alegria. Chega para o irmãozinho e fala: irmãozinho, não faz isso não, isso aí vai atrapalhar a tua vida. Se mete: não, pastor, minha vida perdoeu. Mas você vai estar indo para o inferno assim. Vou mesmo. Aquele ignorante. Mas muitos desses que são ignorantes acabam percebendo: poxa, o pastor veio com carinho, me alertar uma coisa boa. Deixa eu reconhecer que estou errado. E muitos desses voltam para a gente e falam: pastor, você estava certo, nos perdoe, a Bíblia ensina que não é assim, e eu quero o que é melhor. Então ele ficou chateado, ficou triste, ficou meio nervosinho, mas depois percebeu e foi fazer a vontade de Deus. Enquanto outros, sabendo a vontade de Deus, tendo conhecimento da vontade de Deus, decidem fazer o oposto, deliberadamente e contumazmente, ou seja, aquilo ele vai afundando. Vejamos. Os coríntios consolam também a Tito, trouxeram orientação, falaram do afeto que eles tinham por Paulo, do apreço que eles tinham pela carta, de que mesmo a carta tendo causado tristeza, eles decidiram obedecer. E como que isso se aplica à nossa vida? Vejamos. É Deus quem nos consola. Lembra que ele diz lá no versículo 7? Versículo 6. Porque Deus que conforta os abatidos. Quem traz conforto para a nossa vida? É Deus. Por meio de quem? Eu gostaria de crer mesmo que
é só um conforto que vem de Deus, não depende de mais nada, mas geralmente através de pessoas. E eu gostaria de acreditar que é dos irmãos, mas às vezes Deus usa até não irmãos para te trazer um consolo, um conforto. Uma boa notícia. Aqui foi um irmão. E Deus que conforta o abatido nos consolou com a chegada de Tito. O apóstolo Paulo fala que Deus que conforta os abatidos trouxe conforto para a preocupação que ele estava com a chegada de um irmão. A chegada desse irmão significava o quê? Que estava tudo bem, que foi bem na viagem e que tinha notícias de onde ele tinha ficado. Para nós parece esquisito isso. Vamos pegar o pessoal mais antigo, Rigate. Isso é da época do Telex ainda, né? Estou falando que isso é de idade não, seu Rigate. Mas lembra como era difícil até a compensação bancária? Quanto tempo durava um cheque para compensar lá em 85, por aí? Será que eu sou mais antigo que o senhor? Porque eu lembro que tinha alguns que levavam até um mês. Eu lembro que alguns chefes do Amazonas. Então, mas era coisa que para nós é um absurdo, aquilo era normal. Uma ordem de pagamento via correio, 15 dias para chegar, às vezes 30 dias. Então, nós estamos acostumados com a rapidez da informação e às vezes não percebemos o quanto é importante um aviso de que tudo vai bem. Essa semana passada fiquei sabendo que a minha tia, que mora no interior de São Paulo, que já tem uma perna amputada, caiu e quebrou a perna. Meu Deus. Aí fiquei com aquela preocupação, o que a gente pode fazer daqui? Não estou vendo o que a gente pode fazer daqui. Sei que já está recebendo um amparo lá dos vizinhos, dos parentes, mas me preocupa. Mas eu não tinha essa preocupação até ter a informação. A última informação que eu tenho é que ela está bem. Eu percebo o valor da informação consolando o coração. Do mesmo modo, pois não, minha irmã? Estou te ouvindo bem baixinho. Uhum.
Uhum. Amém. A irmã está relatando um fato aqui, o esposo dela passou por um AVC, não foi isso? Tá. E pela graça de Deus está muito bem. Em relação ao que ele passou, ele está muito bem. E estava querendo a visita de alguém, mas preferiu orar a Deus. E Deus levou ali pessoas para estar consolando, para estar junto no aniversário dele, orando, estar presente. Bom, isso é uma prova de que Deus ampara? Sim. Agora, se você ligasse, você estaria errada? Sim, mas vamos supor, se você não ligasse, você estaria errado? Você ligar, presbítero José, passa aqui em casa para a gente conversar um pouco. Irmãos, nós temos hoje recursos de sobra para mandarmos notícias, para às vezes procurarmos apoio. E muitas vezes não usamos esses recursos. Está certo que a irmã orar, mas estou falando às vezes, vou dar um exemplo. Uma vez o irmão reclamou: pastor, eu estava doente, você não foi me visitar. Eu falei: irmão, eu nem sabia. Como é que eu vou descobrir que você de uma semana para outra ficou doente? E que queria minha visita, você nem sabia que você estava doente. Você não podia ligar, passar uma mensagem, um torpedo, alguma coisa assim? Não, mas você tem que saber o estado da ovelha. Espera aí, não é uma só não. Se eu pastoreasse uma ovelha só, todo dia eu ligava para ela. E tem irmão, se ligar todo dia, fica chateado, fica bravinho. Esse pastor não quer saber da minha vida. Tem irmão, se ligar todo dia, já fica desconfiado. Isso, principalmente quem não é convertido. Não, você liga lá todo dia, a pessoa fica até desconfiada. Então, irmão, se você estiver passando alguma dificuldade e precisa de um apoio, comunique. Você pode orar e Deus mandar alguém? Pode. Mas se você quiser também mandar um aviso para a gente, ajuda. E não só para os pastores, nós somos irmãos. E como irmãos, devemos ter uma palavra de apoio uns aos outros, certo? É Deus quem consola por meio de pessoas. A tristeza que produz arrependimento gera vida, e a tristeza sem arrependimento, morte. O que eu quero dizer por arrependimento? Reconhecimento de que errou, a busca do perdão em Deus e voltar-se para Deus. O que eu quero dizer sem arrependimento? Sem esse tipo de arrependimento que vai para Deus. A pessoa reconhece que errou, percebe que foi mal e descamba a planejar como não ser pego. Ao invés de corrigir-se e buscar a Deus, não busca a Deus. Essa outra tristeza, ela vai produzir morte. Vamos supor, alguém aqui é corrigido pela Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada falou contigo, falou que você está errado. O que você tem que fazer? Procurar uma outra igreja que não te corrija. Misericórdia, não. Misericórdia. A gente está rindo, mas tem gente que faz isso. Pastor pregou toda a minha vida naquela igreja, eu vou embora. E vai para uma outra, sempre procurando um lugar que não mexa em nenhum ponto que ele incomoda. Pelo contrário, se a palavra de Deus falou contigo, você precisa se corrigir em alguma coisa, reconheça que é Deus falando contigo. Nem eu, nem o pastor Anísio pregamos sermão carapuça. Eu não prego porque você tem um problema nessa área. Agora também não vou deixar de pregar porque você tem um problema nessa área. Porque senão vai sobrar poucos textos para a gente pregar. Quando você é pastor novo na igreja, você pode pregar à vontade, você não sabe da vida de ninguém. Mas depois de um tempo, você sabe da vida de quase todas as pessoas. Imagina você começar a escolher textos para pregar. Não vou pregar esse aqui porque o irmão está enfrentando isso aqui, vai achar que é para ele. Eu não vou pregar isso aqui porque isso aqui pega aquela irmãzinha que está passando esse problema no casamento. Aí você não consegue achar mais texto depois de um tempo. Então a gente não prega para que seja para te ofender. Mas também não vamos deixar de pregar só porque você tem problema. Dúvida, pergunta até aqui? Percebam então, irmãos, como que essa realidade pode ser aplicada à nossa vida? Reprisando. Primeiro, é Deus quem nos consola. Está precisando de um amparo, de um conforto? Peça para Deus.
Geralmente Deus vai mandar quem? Pessoas. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser três. Aí Deus vai mandar pessoas. Geralmente crentes, geralmente irmãos cristãos. Porque às vezes pode ter algum mensageiro das trevas lá te falar coisa errada. Aí você tem que ficar atento. Ah, o que você está querendo fazer? Matar meu vizinho. Então está aqui o revólver. Esse é mensageiro do diabo, tá? Não aceita não. 3. A tristeza que produz arrependimento, ou seja, reconhece que está errado, pede perdão para Deus e busca a Deus. Ela vai produzir vida. E a tristeza sem arrependimento, ou seja, reconheceu que está errado, mas não busca a Deus, não busca o perdão, vai produzir morte. Morte aqui não é no sentido da pessoa morrer logo no momento seguinte. Morte aqui no sentido de que a pessoa vai estar espiritualmente sem a comunhão com Deus. E consequentemente, morte espiritual e morte também pode conduzir até a morte física, dependendo do que ele for fazer, da besteira que ele está planejando. Amém? Amém. Que Deus assim nos ajude a vivermos essas realidades que são inegociáveis da vida cristã. Vamos orar a Deus. Ó Deus e Pai, te agradecemos por tua palavra que nos mostra quanto é bom vivermos para ti. Te agradecemos também, ó Deus, porque o Senhor nos mostra e o Senhor nos consola. E nos consola através de pessoas que o Senhor ama e prepara para vir até nós trazer um amparo. Também, ó Deus, permita que o nosso coração, quando confrontado por tua palavra, quando entristecido por causa do pecado, venha buscar o perdão em ti e a comunhão contigo, porque somente pela graça e misericórdia que nós podemos caminhar. E nesse sentido reconhecemos, Deus, sempre que somos totalmente dependentes do Senhor. Somente pelo Senhor podemos viver e somente pelo Senhor podemos continuar a caminhar. Nos ajude, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.